Ok? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso lar. Hoje será, toda terça-feira nós temos uma palestra e uma terça-feira por mês nós temos uma palestra que dura mais tempo, normalmente com um expositor de fora da cidade ou de uma casa espírita congênere. Hoje nós vamos ter o professor Hélio Porciúncula, trabalhador do Obreiros do Bem, daqui da cidade de São Carlos, que vai gentilmente mudar o tema da palestra em cima da hora, como um grande jogador que tem a capacidade e a versatilidade de fazer aí a sua troca conforme o tipo de partida. Porque ele ia falar sobre um outro tema e atendendo a pedidos, hoje é dia 13 de outubro, né? O dia, na verdade, do desencarne de Francisco de Assis, apesar de ele ter sido enterrado no dia 4, não é isso? E ele atendendo a pedidos, porque nós não temos essa palestra filmada. E aí os nossos irmãos, as pessoas que gostam e participam da doutrina espírita aí no mundo virtual, ela vai estar armazenada para vocês. É um presente, viu, gente? É um presente porque o professor Hélio conhece muito esse assunto, tem algumas particularidades de natureza familiar que ele certamente vai falar a vocês. Compensa vocês prestarem atenção nessa importante personalidade que hoje estaria fazendo um pouco mais de 700 anos de vida, não é? Aliás, de morte física. Estamos num centro espírita, vamos mudar o jeito de falar. Ok? Vamos fazer uma prece de abertura, vamos uniformizar o ambiente, ok? Vamos lá, vamos cerrar os nossos olhos, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje, em nome do grande arquiteto do universo, solicitando o apoio e o auxílio aos nossos irmãos do mundo espiritual, que aqui concorrem, que aqui auxiliam, que aqui colaboram, no sentido de proporcionar-nos mais uma noite de estudo, mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de ensino à luz da doutrina espírita e aos ensinamentos do Mestre Jesus. Solicitamos o apoio e a atenção de todos, encarnados, desencarnados, os nossos irmãos do mundo virtual, e que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja. Professor Hélio Porciúncula, a palavra é sua. Boa noite a todos. É uma satisfação, uma alegria a gente poder estar aqui. E, na realidade, esse tema nós acabamos de colocar aqui agora, porque eu tinha feito uma palestra, uma preparação, e eu até ia fazer uma referência sobre Francisco de Assis no finalzinho dela. Mas o Júnior lembrou bem, nós estamos, amanhã, dia 3, comemora-se mais um aniversário da morte dele. Francisco de Assis, nós vamos ver, morreu no dia 3 de outubro, muito embora ele seja homenageado e tenha o seu dia pelo lado da Igreja Católica no dia 4 de outubro. Mas 3 ou 4 não muda muito, e dia 4 é o dia que praticamente ele foi enterrado. Mas ele morreu, na realidade, no dia 3 de outubro. Então, a gente trouxe alguma mensagem para a gente passar aqui. Na época, quando eu fiz essa palestra, eu me baseei nessas referências bibliográficas, todas. Mas o mais interessante aqui, eu até coloquei em primeiro lugar, que aqui é o livro do João Nunes Maia, chama-se Francisco de Assis, e foi ditado pelo Espírito Miramês. Então, nós vamos fazer uma palestra, uma conotação do ponto de vista espírita, né? Como foi realmente ditado pelo Miramês ao João Nunes Maia. Então, várias são as referências que a gente encontra na internet, em outros livros, e Francisco de Assis sempre nos traz uma alegria muito grande, porque ele nos dá exatamente a dimensão e o exemplo daquilo que todo espírita deve ter. Embora, na época dele, ele não tivesse absolutamente nenhuma relação com o espiritismo, nem se falava nisso, mas ele agia com os ensinamentos do Cristo, e se nós pegarmos todas as mensagens de Jesus, ele vai nos mostrar que todas elas estão dentro dos ensinamentos da nossa doutrina, claramente explicitadas, né? Vamos começar por essa lembrança. Jesus, na cruz, começou logo no finalzinho da morte dele, estava ali embaixo representando ali Nossa Senhora Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e do lado de cá
o discípulo mais novo dele, que era João. E Jesus tinha uma predileção muito grande por João, porque ele tinha cerca de 20 e poucos anos, e era dos discípulos dele o mais novo. E foi ele que depois, futuramente, veio a escrever o Apocalipse, né? Todo mundo conhece o Evangelho de João. E Jesus, nessa hora, preocupadíssimo com a situação que ele estava desencarnando, tinha uma preocupação muito grande com a mãe e com ele. E Jesus diz na frase lá em cima, e diz assim: Maria, eis aí o teu filho, referindo-se a João. E virou para ele e disse: João, eis aí a tua mãe. No sentido de delegar a um e outro a preocupação de um cuidar do outro e o outro cuidar do um. E assim foi feito essa condição, e até que Jesus morresse. Não é? Então, essa passagem é muito interessante. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 26, o seguinte: vendo ali a sua mãe e o discípulo presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Não é? E, ato contínuo, virou para João, depois ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. E ambos passaram a estar convivendo estreitamente. Não é? Se nós observarmos aqui uma outra coisa interessante que é contada no livro do João Nunes Maia, João Evangelista teve uma vida em Pátimos. Depois, à medida que Jesus morreu, os cristãos foram sendo perseguidos de todo tipo, e João acabou sendo preso e exilado nessa ilha da Grécia, na Turquia, na Grécia, desculpe, na ilha de Pátimos. E ali ele ficou isolado, e nessa ilha, hoje, né, tem lá o mosteiro, tem lá as referências, a vida dele naquela época, e o João, por mediunidade, ele acabou recebendo acabou escrevendo o Apocalipse pela sua mediunidade, através de um espírito ditando a ele, e esse espírito, acredita-se, seja mesmo Jesus. E trouxe a ele, então, essa possibilidade de que ele desenvolvesse, na sua mediunidade, uma condição em que ele diz claramente, em alguns versículos do Apocalipse: eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como trombeta. Isso está lá, mostrando o quê? Que ele estava recebendo aquilo do ponto de vista mediúnico para transmitir a posteriori para a humanidade. E aí, então, João, nesse momento, quando ele estava preso, tem uma passagem muito interessante. João tinha uma facilidade muito grande, porque ele era um espírito bastante evoluído. E ele tinha uma forma de tratar as pessoas, muito embora ele soubesse que ali ele estava, que ele poderia até ser morto, né? Ele estava nessa ilha e preso lá dentro, isolado, tinha lá os seus vigilantes, que eram os soldados do Império Romano. E ali João ficou preso por um bom tempo. Então, nesse período, nessa condição, ele tinha a pregação que ele fazia aos soldados dessa ilha, no sentido de evangelizá-los. E, à medida que ele conversava com as pessoas, os soldados olhavam e falavam assim: mas por que esse homem está preso? Né? Ele não é uma pessoa que demonstra que tem algum perigo que lhe cause a ninguém. É uma pessoa de uma bondade extrema. Por que ele está preso aqui dessa forma? E os soldados tinham, então, com ele um certo relaxamento, conversavam, dialogavam, e ele aproveitava neste momento para fazer a evangelização dessa gente que estava lá, desses soldados, fazendo com que eles mudassem um pouco a maneira de pensar. Também tinha um outro poder interessante do João, porque, à medida que ele tinha a liberdade de se locomover pela ilha, não tinha como, ele não estava preso numa prisão especificamente, mas ele tinha a liberdade de andar por ali. E nesse andar por ali, ele encontrava aves, ele encontrava animais, e com a sua doçura, ele fazia exatamente a pregação do Evangelho de Jesus para o animal. Se era uma raposa, se era um cachorro, se é que tivesse um cachorro lá, se era um pássaro, qualquer bicho,
ele tinha uma ligação muito interessante, porque ele acreditava que aquilo, sendo uma obra do Criador, tanto quanto ele, humano, era, aquilo tinha que ser muito bem cuidado. E não raro, ele falava com os peixes, com cardumes de peixes. E foi pego, em algumas vezes, sentado à beira de algum penhasco, de alguma pedra ali no mar, e, de repente, ele começava a fazer a pregação e o cardume vinha na superfície. E ele falava com a maior natureza, com a maior naturalidade, aqueles peixes que ouviam, pareciam ouvir aquilo que ele estava falando. E foi numa passagem dessa muito interessante que os soldados da ilha receberam uma ordem de que João deveria ser fuzilado, não digo, mas deveria ser morto, queimado em óleo fervente. Foi essa a sentença que veio de lá para os soldados. Imaginem vocês conhecendo esse homem lá, como os soldados que estavam ali, vendo a doçura e a bondade dele, a capacidade dele falar com os animais, dele ter esses animais muito próximos dele. Os peixes ouviam no cardume, segundo consta essa lenda, essa história, né? Imagine esse indivíduo falando, por que nós vamos queimar esse homem? Que loucura é essa? Mas tinham que fazer isso, porque a ordem de cima para baixo do império ela é impiedosa. Ou você faz aquilo que eu estou te mandando, ou você morre. Você escolhe. Então, o que os soldados fizeram? Chegaram, ele estava lá, exatamente num momento, fazendo as suas orações, conversando com aquele cardume de peixe que estava ali. Quando os soldados chegaram, o cardume começou a se agitar, porque tinha ali uma energia completamente diferente daquela que estava vivenciando ele e os animais ali. E os soldados chegaram para ele e falaram assim, olha, chamavam ele já de Pai João. Nós estamos aqui com o coração partido, mas nós temos que matá-lo. Chegou essa ordem de lá, nós estamos aqui desesperados, mas se a gente não fizer isso, eles vão acabar com a nossa família, vão matar a gente. E ele serenamente disse o seguinte, faça aquilo que tem que ser feito, não se preocupem comigo. Vamos em frente. O que tem que ser feito? Eu vou com vocês. E levaram para um tacho com óleo fervente. Imagina o tipo de agressão, né, de violência que existiu numa situação desse tipo. Pois bem, ele foi colocado nesse tacho fervente, e aí acontece o seguinte, houve uma proteção espiritual muito grande, como se fosse ele envolvido em uma bolha de proteção. Por que aconteceu isso? Conta-se nessa história de que dias depois, cerca de uma semana, esfriado o tacho, vamos tirar o homem daí de dentro. A hora que eles começaram a derramar o óleo, qual foi a surpresa dos soldados? O João estava vivo, sem uma queimadura sequer. Bom, aí, o que acontece na cabeça daquela gente lá? Pelo amor de Deus, esse homem tem um poder absurdo. Avisa já lá o imperador que esse homem aqui sabe de tudo e mais um pouco. Ele pode acabar com o que ele quiser. Ele tem um poder muito grande. E foi essa a ordem que foi passada para o império. A conversão, nesse momento, ocorreu desses soldados, porque, como ele tinha o contato com essa gente, ele conseguia cativar, ele conseguia evangelizar. No momento que ele sai de dentro de um tacho vivo, o que acontece? O indivíduo fala assim, pelo amor de Deus, esse homem é tudo e mais um pouco, ele tem a parte com o divino. Então, houve uma conversão de certos soldados e, imediatamente, chegou a ordem do imperador na época, que chamava-se Nerva, solta o homem, pelo amor de Deus, e eu não quero problema com ele. Esse homem tem um poder que a gente desconhece. Então, vamos lá, absolvição total para ele. E os soldados fizeram isso. Só que chegaram para ele e disseram o seguinte, olha, nós aconselhamos que o senhor vá para Éfeso e não fique aqui na ilha. E mais que nunca, nós vamos lhe fornecer roupas iguais às nossas para que você não seja confundido lá com as suas, né, com os seus seguidores. Mas tem um detalhe. Além disso, nós vamos te pedir que você mude seu nome de João para Francisco.
E, como Francisco, você continua seguindo lá, porque nunca mais ninguém vai identificar você como sendo aquele prisioneiro que você tinha aqui que cumprir a pena de morte num tacho fervente e não aconteceu nada. E assim foi feito. Ele seguiu para Éfeso e lá passou a realizar curas a todos os tipos de doentes, fazia curas para leprosos, pessoas que eram cegas, mais ou menos aquilo que Jesus fazia. Ele seguia exatamente igual e tinha esse poder porque ele tinha o respaldo do Cristo atrás dele. Então ele tinha como uma missão a continuidade daquele evangelho de ensinamento do amor, da pregação do amor ao próximo e tudo mais. E assim ele fez, não é? Foi fazendo a realização de curas, e uma dessas curas ocorreu com o filho de um grande fazendeiro, de um indivíduo extremamente rico, que era um romano, e esse homem soube que lá em Éfeso tinha uma pessoa que poderia curar o filho dele. E esse filho, parece que era o único filho que esse homem tinha, e ele é extremamente rico, e a doença do rapaz era a lepra, que era muito comum na época. E lá foi ele para Éfeso e o João curou o filho dele. E nessa cura, o homem ficou tão agradecido que chegou para ele e falou assim, olha, pelo amor de Deus, eu preciso acertar com vocês, você fez uma coisa absurda. Ele falou, não quero nada. Eu estou fazendo a caridade do seu filho porque é isso que tem que ser feito e pronto. Não, mas você precisa, eu tenho fazendas, eu não quero nada. Né? Mostrando aquilo que Jesus fazia, dá de graça o que de graça recebesse. Ele tinha esse dom, acuda, faça as pessoas o mais feliz que você puder. Não é? E assim, ele continuou mostrando essa sinceridade para todos. Só que esse Pátios, depois de curado, que é o filho desse homem muito rico, se afeiçoou tanto a João, e como ele tinha essa riqueza, ele tinha barcos, então ele saía de Éfeso e ia outra vez lá para Pátimos, e lá o João continuou a receber o Apocalipse e foi escrevendo até completar toda essa mensagem que está lá nessa parte do nosso Evangelho. Né? Esse João, veja bem, na época, era dificílimo. Para nós hoje, com toda a evolução da medicina, viver 100 anos, não são todos que conseguem. Não é? Mas ele lá morreu com quase 100 naquela época. Imagina o quanto que esse homem tinha de de missão para poder fazer o melhor que ele poderia fazer em benefício dos demais, né? Dos demais irmãos que seguiam naquela caminhada de Jesus. Quando João morreu, ele, voltando ao plano espiritual, durante o seu período em que ele estava lá no plano, ele voltou a ter contato com Cristo. Então ele foi um grande colaborador dele, auxiliando a espíritos que estavam na erraticidade e trazendo outros espíritos para a compreensão do amor. Então ele continuou trabalhando no plano espiritual, semelhantemente ao que ele fazia aqui no plano terreno. E por lá ele ficou um bom tempo. Né? Como a gente sabe, ninguém tem um período certo de quanto nós vamos ficar do lado de lá. Portanto, chegou um momento em que haveria a reencarnação dele, João, a pedido do próprio Cristo, para que continuasse dando aqui a continuidade aos seus ensinamentos, ao seu evangelho. Só que, numa determinada época, existia o fator reencarnação e a missão dos espíritos que vinham para cá. E, mais ou menos na época da Idade Média, acontecia um problema das cruzadas, que eram guerras feudais, eram guerras de tudo quanto era tipo, para o indivíduo tomar campos do outro, fazenda do outro, fazia um povo escravo daquele outro. Então, era uma condição extremamente difícil. E essas cruzadas, como guerras santas, estavam ali sendo colocadas num maior absurdo. Como que uma guerra pode ser santa? Até hoje nós temos guerra santa lá no Oriente Médio. Se a gente for ver aquilo lá que está acontecendo, é guerra santa. Porque existe aquele sectarismo. O indivíduo acha que tem que ser assim, porque é assim, e aqui o meu Deus mandou fazer isso, e o meu Deus mandou matar você, eu vou matar você. Era um negócio que não tinha cabimento, era uma loucura isso. Não é? Mas essas guerras santas existiam.
Então, o que Jesus fez? Ele pediu para mais ou menos, e gozado que esse número de 201 está lá no livro, 201 espíritos de uma grande evolução que viessem nessa colaboração para que eles pudessem dar continuidade à missão do Cristo em várias partes do mundo. E dentre esses 201 estava João Evangelista e Antônio de Pádua, o Santo Antônio, que todo mundo conhece, o santo casamenteiro, né? Ele também era franciscano. Nós vamos ver depois o porquê. Então, quando foi determinado isso, João Evangelista começou a ter o seguinte. Primeiro, ele veio com uma visão em Roma. Opa! Ele veio com uma missão em Roma, em espírito. Veja bem, João Evangelista em espírito. Ele estava vindo de lá para cá. Num diálogo, ele teve um sonho com o Papa, na época, ele teve um sonho, o Papa teve um sonho, num diálogo com ele. E que ele pedia, que era contrário à guerra com os muçulmanos. Então, ele pedia que o Papa agisse ali, mas um sonho que o Papa não imaginava que aquilo fosse um encontro entre espíritos, né? Então, o sonho de Urbano II faz com que haja uma mudança de comportamento desse Papa. Por quê? Quando ele chega nesse encontro, o Urbano tem um sonho como se ele tivesse encontrado com Cristo, porque João aparece para ele, ele incentiva o Papa a fazer mudanças, e o Papa fica meio preocupado com aquilo. Só que ele morre, e quem assume o pontificiado é o Papa Pascoal II. E depois dessa subida ao poder da Igreja, as cruzadas começaram a perder a força guerreira por ação desse próprio Papa, em sentido de que ele teve uma influenciação do ponto de vista espírita para fazer com que aquelas guerras começassem a se arrefecer. Até porque a Igreja tinha muita atuação nessas guerras santas, também, nessa época das cruzadas. E isso precisava perder essa força, porque senão aquilo continuaria, do ponto de vista de guerra, de destruição das pessoas, de uma forma extremamente intensa, não é? E Jesus estava preocupado, então, com a paz do planeta. E ele, com o início da volta desses espíritos evoluídos, começa, então, a se semear a concórdia, de alguma forma, demoradamente, é óbvio que isso aconteceu, mas começou a semente da paz. E a semente da pregação do Evangelho mais intensamente, não é? E aí, João Evangelista, que era, então, o Espírito de Jesus, vai reencarnar como Francisco de Assis. E é interessante que a gente sabe que antes de qualquer reencarne, a gente vem e vai fazer um estabelecimento com os nossos pais, mãe e pai, estabelecimento em família, para que a gente venha, seja recebido aqui e seja nos dado à luz, para que a gente continue algum trabalho, alguma missão ou alguma evolução espiritual. No caso específico, João vem para ser Francisco de Assis. Imagine a responsabilidade que lhe foi pedido pelo conhecimento espiritual e evolução que ele já tinha. Ele teria que voltar numa época extremamente difícil, porque era uma idade que ainda existia muito preconceito, existia muita arrogância por parte da própria igreja na época, os papas não eram pessoas fáceis, não é? E o Francisco, então, vai fazer a sua reencarnação. Começa, então, os primeiros contatos com a família, onde ele vai reencarnar, na cidade de Assis, na Itália, na Úmbria. Essa cidade, lá em italiano, chama-se Assisi, né? O italiano chama de Assisi. E é uma cidadezinha muito legal, muito bacana, e que tem uma vibração extraordinariamente grande. Na época, existia este senhor aqui, Pietro Bernardone, que seria o pai de Francisco, e a sua mãe, Maria Picalini Bernardone. Maria Picalini era uma francesa. E o pai, o Pietro, ele era um grande comerciante de tecidos, de roupas, de
uma porção de outras coisas do comércio que existia na época, de coisas ricas, né? E ele era um homem extremamente abastado. Tinha várias fazendas, tinha escravos nessa fazenda, e era um homem que tinha muito dinheiro. Viajava muito para fazer negócios e o comércio. Então, ele escolhe, veja bem a conotação, escolhe uma família extremamente rica. Diríamos assim, na época, milionária. O pai, Pietro Bernardoni, a mãe, Maria Picalini Bernardoni. Bom, a vida dele como é que transcorreu? Primeiramente, a mãe, durante todo o período de gravidez, ela tinha uma sintonia. Ora, quando ela dormia, ela sonhava, ela via a relação íntima com ele, e ela sabia que ela tinha um espírito muito bom do lado dela. Ela tinha essa intuição. E ela tinha também uma escrava, tipo assim, de uma ama que ajudasse ela, que também tinha essa intuição e que cuidava dela e dizia, não, o seu filho vai ser um menino, e etc, etc. Então, ela estabeleceu aquela relação muito íntima com ele. E a mãe dele tinha uma devoção muito grande por Maria de Nazaré, Nossa Senhora. Olha as coincidências, como as coisas começam a aparecer nessa vida dele. Pois bem, essa relação, então, faz com que a mãe dele, no momento em que ela já está pronta a dar à luz, ela começa a ter alguma dificuldade no parto e tal. E nessa época, o marido estava viajando, estava fora do local, estava longe. E ela, então, só estava com essa escrava e mais ninguém. E ela teve que dar à luz a ele dessa maneira. Só que ela teve uma intuição. Falou para a moça, eu não quero que o meu filho nasça nesse berço de ouro. Eu quero que ele nasça, pela minha crença, etc., eu quero que ele tenha o nascimento dele muito parecido com Jesus, num estábulo, num lugar simples. E ela vai dar à luz exatamente num lugar assim, da casa, da fazenda lá. Quando chegou, então, o nascimento dele, no dia 5 de julho de 1182, Francisco de Assis nasceu, né? E aí as coisas começam a desenrolar. A mãe, inicialmente, queria falar, eu quero que meu filho se chame João, em italiano, Giovanni. Quando o pai chegou de viagem, maior alegria, o primogênito tinha nascido, e o pai virou para a mãe e falou, nossa, que maravilha. Ela falou, olha, ele é o Giovanni. Ele falou, quem manda aqui sou eu, o Pietro. Ele é meu filho primogênito, o nome quem vai pôr sou eu. E o nome vai ser Francesco. Aí começa a coincidência. João foi para a ilha de Patmos, né? Era o seguidor de Jesus, morreu e veio de Patmos, libertado para Éfeso com o nome de Francisco. Aí volta em espírito, nasce nessa família, a mãe que é João, que é Giovanni, e o pai falou, não, ele vai se chamar Francisco. E ficou, Francesco Bernardoni, né, o nome dele. E aí, então, aconteceu que durante toda a gravidez e a evolução disso, a mãe dele tinha essa escrava chamada Jarla, e tinha uma relação, como eu disse, muito afetiva com Maria, mãe de Jesus. E o Francisco também tinha um afeto pelas todas as mães. A vida inteira dele, ele foi uma pessoa que respeitou muito a figura da mãe. E não só a mãe dele, mas a mãe de todos. Ele tinha uma adoração por isso, porque ele associava, de alguma maneira, com Maria de Nazaré, com mãe de Jesus, e com a qual ele já tinha convivido no passado, embora ele tivesse chegado como Francisco de Assis, esquecendo, obviamente, como todos nós, o que se passou na vida dele em vidas anteriores, não é? Porém, a vida que ele foi tomando, ele foi crescendo, ele foi se tornando jovem, e como todo jovem, ele tinha lá seus amigos, e uma das coisas que ele mais gostava de fazer, como muito jovem aqui gosta de fazer, os atuais gostam de ter uma motocicleta e sair pilotando a moto. Francisco de Assis gostava de andar de cavalo. E ele fazia isso constantemente com seus amigos, passeando de cavalo, era uma coisa que ele se divertia. Até que chegou num momento
em que estava existindo naquela época as guerras feudais, as guerras santas. E o pai, como rico, queria que o seu filho primogênito não ficasse para trás e ele deveria comandar ou participar dessa guerra. Imagina o que está acontecendo, né? Veio numa família rica, esqueceu o passado que foi aquela pessoa ligada a Jesus e agora passa a ser um guerreiro feudal. E essas guerras santas que existiam na época eram muito complicadas, porque, na verdade, as distâncias ali eram pequenas. Mas vamos dar um exemplo. Imagine que uma comuna daqui de São Carlos queira tomar Araraquara. Então nós saímos de cavalo aqui, cheio de armadura, etc. Chegava em Araraquara, arrebatava tudo que podia, brigava, matava, eu morria, e aquele que vencesse ficava com o que era do outro. Então eu ia tomando os territórios. Mas eram territórios próximos, dentro da mesma região. E numa dessas ele foi para uma dessas encrencas aí da guerra, ele foi parar lá, e depois nós vamos ver daqui a pouco que ele ficou doente, e vamos ver o que começou a acontecer na vida dele. Aqui é uma imagem que tem hoje em Assis, um local que é reverenciado, vocês veem que tem uma imagem dele lá no fundo, como sendo o local em que seria o estábulo onde ele nasceu, onde a mãe dele deu à luz. Isso está lá em Assis, e isso aqui é referenciado como sendo o local do nascimento de Francisco de Assis, né? Pois bem, então na juventude, como eu estava dizendo, ele era um líder dessa juventude, ele tinha lá muita riqueza, era amante de música, de festas, de banquetes, e ele se divertia muito com seus amigos, nesses passeios a cavalo que eu acabei de falar. Tinha esses conflitos feudais da época, da sua juventude, e ele estava, então, participando disso. E ele também, olha lá, ele queria conquistar fama e fortuna. Veja aonde chegam as coisas, no sentido de que, quando a gente pede a possibilidade e o direito de uma reencarnação para que a gente cresça espiritualmente, que a gente mude as nossas atitudes daquilo que foi cometido de erros em vidas passadas, a misericórdia divina nos dá essa chance, mas no momento que a gente reencarna, a gente apaga tudo, a gente esquece tudo o que aconteceu lá atrás. E aí, veja bem, dá para imaginar que ele queria conquistar fortuna, fama e nobreza, sendo João um discípulo de Jesus e o mais querido, porque ele era o mais jovem na época, né? Mas olha como a vida vai nos ensinando, como essas coisas, essa doutrina vai nos dando essa visão maior, não é? Então, em 1201, ele estava numa guerra da comuna de Perúgia, e nessa incursão que ele fez para lá, ele foi preso, e ficando 1 ano nessa prisão. E essa prisão fez com que ele acabasse se adoecendo. E ele ficou gravemente enfermo, e no momento em que ele estava preso e doente, ele começou a fazer reflexões. E essas suas reflexões trouxeram para ele o começo da sua conversão, da mudança de atitudes que começaria, a partir daquele instante, a influenciar a sua vida para mudanças melhores, para o que ele viria a fazer lá no futuro. E num sonho, ele viu um castelo repleto de armas, porque o pai insistia muito que ele devesse andar com espadas, com lanças, ter cavalos, ter um exército a seu favor. E ele se chocava um pouco com aquilo, muito embora ele tivesse tivesse participado da guerra, né? Mas ele viu neste sonho, durante as suas reflexões, um castelo que estava repleto de armas que eram destinadas a ele. E neste sonho ele escuta uma voz, e essa voz diz assim: a quem queres servir? Ao servo ou ao Senhor? E nós temos uma passagem no nosso Evangelho que diz: você quer servir a Deus ou a Mamon? Ou seja, a espiritualidade superior ou a materialidade extremamente baixa, relacionada só a coisas ruins, né? E imediatamente ele respondeu: não, eu quero servir ao Senhor, né? No sonho. E a voz novamente lhe disse: se queres servir ao Senhor, volta para Assis, porque é lá o seu lugar. E ele indagava de Deus o seguinte: mas o que ele quer de mim para me falar, para me ouvir isso? Eu estou sentindo essa informação, essa intuição muito forte no meu interior. O que quer que eu faça? E aí
ele passou então a dedicar-se à meditação e oração, depois de ter voltado a Assis, e foi nessa época que começaram a ocorrer as grandes mudanças do seu interior. As mudanças que veio a trazer a ele a visualização e a conscientização da missão que ele deveria ter e daquilo que ele queria desenvolver. Não é? Então, chegou um ponto em que ele veio para casa e, nas andanças que ele teve por lá, ele estava vendo que o pai tinha algumas atitudes que ele não gostava muito daquilo, não entrava nele fazer aquilo que o pai fazia. E o pai insistia para que ele fosse o primogênito e tivesse, depois, todo aquele poderio de riqueza, e fosse aquele que desse a continuidade ao trabalho que o pai até então fazia. E numa dessas andanças, ele foi a uma das fazendas do pai, e ele ficou estarrecido. Quando ele chegou lá, a condição de trabalho dos escravos era extremamente dificultosa e muito violenta. Pessoas idosas, crianças, mulheres, subjugadas à atitude do pai, a ter que produzir a tintura daquelas vestes, daqueles tecidos que o pai comercializava e tal. E ele falou, mas não é possível que o meu pai tenha esse pessoal aqui e trate essas pessoas dessa forma. Não é? E ele ficou horrorizado com aquilo. E, de repente, aquilo ele volta para Assis, desesperado, e falou, não, eu tenho que dar um jeito nisso aqui, eu vou ajudar essa gente e vou ajudar os pobres daqui. E num dia lá ele teve lá o seu ataque de desespero, de raiva, ele passou a mão em muitas coisas do pai, peças de roupa, riqueza, taças de ouro, etc., e começou a jogar aquilo para fora da janela para que as pessoas pegassem. Moedas que o pai tinha, ele foi distribuindo para todo mundo. Não preciso dizer que ele bateu de frente com o espírito do pai, né? Era coisa completamente diferente. E o pai falou, esse cara está louco, como é que é isso aqui? E não acertava, não tinha acordo. Com a mãe, sim, era tudo muito bem, mas com o pai, não. E aí, o pai, na época, ficou tão enraivecido com aquilo que ele chamou o bispo da cidade, que era a autoridade máxima, e disse, olha, meu filho está louco, e eu quero deserdar ele. Eu não quero mais saber desse cara aqui, não. Ele está criando problema para mim. Está acabando com a minha riqueza, acabando com as minhas coisas. E foi exatamente nessa passagem, que tem este quadro mostrando isso, em que ele, Francisco, se desnudou na frente de todo mundo em praça pública, tirou as roupas, tirou tudo, e entregou calmamente para o pai e disse, olha, isso aqui é seu, não é meu. Então, daqui para frente, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho mais nenhuma relação contigo, eu vou embora e vou seguir a Nosso Senhor Jesus Cristo. E foi o que ele fez. Só que ele saiu nu e o bispo foi lá, naquele terrível, acabou cobrindo ele, mas ele, a partir desse instante, ele desligou da família, embora ele viesse de tempos em tempos para ver a mãe, mas ele se desligou do pai porque eram atitudes que não batiam. Né? E a partir de então, ele passou a cuidar dos pobres naquela região, e numa dessas passagens que ele teve, tinha uma igrejinha, que era a igreja de São Damião, uma capelinha destruída, estava toda destruída. E nessa igrejinha tinha lá um crucifixo bizantino, e ele, devotamente, né, preciso fazer uma oração aqui, ele se ajoelhou nesse crucifixo e começou a fazer as suas orações, e ali, a partir de então, ele começou a cuidar também dos pobres, dos doentes, dos leprosos. E uma vez que ele estava nessa igrejinha, ele escutou também, mediunicamente, uma mensagem dizendo o seguinte, Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. E ele tomou isso ao pé da letra, porque essa igreja estava destruída. E tinha tantas outras que estavam em condições iguais. E a partir daí, ele juntou uns amigos dele lá e começaram tijolo por tijolo, pedra por pedra, começaram a reconstruir essas igrejas, fazendo com que aquela voz que ele havia ouvido mediunicamente pedia que ele reconstruísse a igreja. Só que ele não tinha entendido bem qual que era essa igreja, né, essa construção dessa igreja. E ele começou pela igrejinha de São Damião, foi também fazendo outras tantas, começou o seu despojamento dos bens materiais, se afastou definitivamente da família, foi cuidar dos leprosos e dos pobres, e começou a restaurar as igrejas que estavam em destruição. E uma delas era essa aqui, a Santa Maria dos Anjos. Essa igreja é uma catedral hoje, que está na cidade de Assis, na parte baixa de Assis, chama-se Catedral de Santa Maria degli Angeli, em italiano.
E lá dentro dessa catedral, nós vamos talvez mostrar aí, acho que nós temos esse tempo, existe uma igrejinha onde ele rezava, que era a igrejinha pequenininha de Francisco de Assis. E tudo que é pequeno, que tem uma pequena porção, lá na Itália, em Assis, é a região da Porciúncula. Né? Por acaso é meu sobrenome. E Porciúncula quer dizer uma pequena porção. Em italiano é Porziúncula. E lá, queria dizer o seguinte, era um negócio tão pequenininho, era um lugar pequeno, Francisco de Assis era pequenininho, tudo para ele era pequeno, era de pequena porção. E foi ali que ele fez, então, essa reconstrução dessa igreja, e aí a coisa foi andando, e ele sempre ouvindo, Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. E ele não tinha entendido ainda que a igreja que estava ouvindo mediunicamente era exatamente o Evangelho. Não era a catedral, não era alguma coisa material, alguma coisa, um prédio de construção. Era a igreja interior de cada um de nós. Era para colocar o Evangelho em nossa vida, nas nossas atitudes do dia a dia. Era isso que o Cristo pedia. E Jesus nunca teve uma pedra para encostar a cabeça, nunca teve um templinho de coisa alguma. Ele andava pela rua, no meio dos pobres, dormia onde desce, parava nas montanhas, nos morros, nas beiras de rio, na beira de lago. Mas ele não tinha um templo para ele lá, isso aqui é minha igreja. Não, a igreja, no sentido aí, era a nossa evolução espiritual, era colocar o Evangelho em nosso interior e fazer as atitudes que o Cristo nos ensinou. Era isso que ele queria. Só que ele não entendia que era assim. Né? Pois bem, o Francisco de Assis, como a gente viu, ele sempre lidou muito bem com pássaros. E a gente reporta lá naquele comecinho as atitudes do João com os peixes, com os pássaros, com os animais da ilha, onde ele estava preso. As coincidências continuam. Né? E ele, então, se dava muito bem, e tem uma passagem dele com o famoso lobo de Gúbio, um lobo selvagem nessa cidade de Gúbio, ele passando por lá, fazendo a sua pregação do Evangelho, a população dessa cidade pediu, Francisco, você que você consegue falar direitinho com os bichos, por favor, dá acode a gente aqui. Mas o que está acontecendo? Tem um lobo selvagem que está acabando com a nossa criação, mata carneiro, mata galinha, mata porco, mata tudo aqui. E nós estamos preocupadíssimos que esse lobo um dia vai acabar comendo criança. Ele falou, deixa comigo. E numa dessas saídas ele foi para algum lugar, começou a fazer uma oração num determinado ponto lá, pedindo, obviamente, para que aquele lobo aparecesse. E o lobo apareceu. E ele foi lá e, devagarinho, devagarinho, ele conseguiu acalmar o lobo e disse assim, eu sei por que você está fazendo toda essa estripulia. É porque você está com fome. Mas nós vamos resolver o seu problema. No momento que nós trouxemos o alimento para você, você vai ser bonzinho, não vai comer mais coisa alguma de lugar nenhum. Tá certo, bichinho? E começou a acariciar ele como se fosse um cachorrinho de estimação. E essa lenda está aí, mostrando que ele apareceu e impôs em Gúbio, com o cachorro, com o lobo do lado dele, todo mundo, pelo amor de Deus, a gente pediu para você sumir com ele, você traz ele aqui. Ele falou, calma, de ordem em diante, todos vocês terão a obrigação de alimentá-lo. E se vocês fizerem isso, esse animal não vai mais comer bicho nenhum aqui. E foi o que aconteceu. Então, era uma forma que ele tinha de amansar. E a gente sabe que tem pessoas que têm uma facilidade muito grande para lidar com bichos, às vezes até raivosos. Né? Veja muitos veterinários que fazem com o cachorro, que às vezes pega um pitbull lá que está ferido, o cachorro, o indivíduo consegue acalmar aquele animal, é o jeito com que a gente fala. E o animal percebe em você a vibração de um jeito ou de outro. Eles têm essa capacidade que nós, às vezes, nem temos. Né? E Francisco, então, fez isso. Né? Foi dando a continuidade à sua missão, foi falando com os irmãos pássaros. Para ele, tudo era irmão. Tem até um filme muito interessante do Franco Zeffirelli, e já é um filme antigo, mas é maravilhoso esse filme, chama Irmão Sol e Irmã Lua. E ele conta a história do Francisco de Assis, a vida dele, né, a maneira pela qual ele lidava com esses animais e tudo mais. E ele pregava o Evangelho para os pássaros mesmo. E quando ele começava a falar, os pássaros ficavam quietos. Se tinha peixes, os peixes ficavam quietos. Se tinha um animal, o animal ficava quieto, prestando atenção no que ele estava falando. Então, ele conseguiu atingir até esse nível, mostrando o quê? Que esses animais também fazem parte da criação maior.
São nossos irmãos mesmo, porque são inferiores. Mas ele entendia isso com uma propriedade de sentimento muito grande, não é? Aí, ele tomou uma decisão muito interessante. Ele falou assim, mas eu estou pregando o evangelho, estou falando para todo mundo, mas eu não tenho autorização da igreja para fazer isso. Como é que eu faço? Né? Será que eu posso fazer isso? Então, na sua humildade, ele reuniu seus amigos, seus seguidores, e bateram lá na porta do Vaticano, em Roma. E chegaram lá, tomando uma decisão para pedir a autorização ao Papa para a pregação do evangelho. Então, este quadro mostra exatamente essa passagem, quando ele chega lá na pompa e na circunstância da época. Ele era uma pessoa extremamente humilde, andava descalço, tinha vestes rotas e tudo mais, mas ele foi lá, bateu lá. Isso foi no ano de 1210, ele viajou, então ele queria levar ao Papa, pedir ao Papa Inocêncio III a permissão para que ele pudesse pregar o Evangelho livremente. E ele entregou uma cartinha lá para os representantes do Papa lá, pedindo essa audiência, vamos dizer assim. E foi negado. Mas que esse pobraiada que está aqui na porta quer fazer aqui dentro? Nós não vamos atender ninguém. Né? Pois bem, eles ficaram aguardando a decisão de quem poderia ajudá-los. Deixaram a carta, mas os cardeais não entregaram ao Papa. Né? E aí, durante a noite, o Inocêncio III tem um sonho, porque você sabe que esses papas, na época, essas pessoas muito ricas, tinham sempre aqueles vassalos do seu lado. Né? O cara dormia ali no tapete, ficava do lado, próximo, para atender o que fosse necessário. Durante a noite, o Papa Inocêncio III teve um sonho e começou a acordar desesperado, a gritar a noite inteira, e aquela confusão, o que está acontecendo, eminência, o que é, o que não é? E ele vira e falou assim, eu tive um sonho aqui, estranhíssimo, eu falei com Jesus, Jesus esteve aqui, só que Jesus para o Papa era esse espírito aqui, ó, chamado Telésforo, que chegou em sonho para o Papa, obviamente com muita luz, e o Papa entendeu que ele era o Cristo. E o Telésforo veio dando para ele o seguinte, olha, você precisa refazer a sua ordem aí, você tem que revogar aquela ordem que você deu. Ou seja, ele dizia o seguinte, eu estive com Jesus, ele falava para todo mundo, porque eu vi. E ele estava dizendo para mim, nesse episódio, que eu tinha que mandar voltar o Francisco aí. Tu não falou para ele ir embora, não. Jesus chegou aqui e disse, receba o Francisco. Isso era uma loucura, imaginar. Mas como? Não, o Papa era a autoridade, falou para o pessoal, eu tive em sonho com Jesus. E ele mandou a gente chamar o Francisco de volta. Pois bem. E ele vai lá, então, isso aconteceu no dia 16 de abril de 1210, marcando assim o nascimento da Ordem Franciscana, porque o Papa, além de recebê-lo, autorizou e perguntou para ele primeiro, mas o que você quer aqui? Você quer fazer o quê? Ele falou, não, é o seguinte, eu vim aqui pedir a permissão ao senhor para eu pregar o Evangelho, é só isso que eu quero. Mas é só isso que você quer? É só isso que eu quero, é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E o Papa falou assim, puxa vida, mas a gente estava imaginando que ele queria tantas outras coisas. É isso que você quer? É, só isso. E aí ele com aquela coisa na cabeça de ter falado com Jesus e que Jesus falou, receba Francisco. Resultado, Francisco teve a autorização, a partir dessa data, a pregar o Evangelho, e a partir dessa data ficou considerado, no dia 16 de abril de 1210, o nascimento da Ordem Franciscana. E a Ordem Franciscana é muito interessante, porque, em primeiro lugar, essa imagem que nós temos aqui é uma representação do Papa entregando ao Francisco e seus seguidores a chamada bula papal, né, 3 anos após a sua ida a Roma. Quer dizer, ele saiu, pregou o Evangelho, 3 anos depois ele voltou, e aí houve a autorização oficial da igreja para que ele pudesse pregar o Evangelho, né, do jeito que ele queria, e o Papa, então, entrega, nessa representação deste quadro, a entrega da autorização oficial da igreja para que ele pregasse o Evangelho. E a Ordem Franciscana tem uma peculiaridade. Ela tem o seguinte, todos os integrantes dela não necessariamente precisam ser padres ou precisam ser
ordenados padres. Podem ser pessoas que sejam franciscanas, sem ter absolutamente nenhum vínculo com a ordenação da igreja. Então, são chamados irmãos menores e os que são aqueles outros que são os que fazem a ordenação. Francisco não foi padre, ele não se ordenou, assim como tantos outros também não fizeram. Mas Antônio de Pádua, este sim, tinha um conhecimento teológico muito grande, era um professor de teologia, ensinou muita teologia para eles franciscanos e era ordenado padre. Então, Antônio de Pádua, o Santo Antônio, era padre, ele era vinculado mesmo à Igreja Católica. Mas Francisco tinha essa ligação apenas e tão somente para pregar o Evangelho. Ele não se ordenou padre, assim como muitos outros também não o fizeram. Mas ele recebeu, pelo trabalho que ele fazia, pela maneira pela qual ele desenvolvia aquela divulgação do Evangelho de Jesus, ele recebeu autorização completa para fazer isso, não é? E essa bula papal está aí, escrita em quadros, está lá em museus na região de Assis, mostrando exatamente nessas palavras que estão aqui. Evidentemente, isso aqui deve estar escrito em latim ou em italiano antigo, né? Mas essa bula papal chamada Soliti Annuae está datada de 29 de novembro de 1223, aprovando, portanto, essa ordem de franciscanos por escrito. E esse Papa era o Honório III, e ela foi entregue a Francisco 3 anos antes da sua morte, ou seja, 1223. E, a partir daí, essa bula configurou, então, como sendo a carta, o pergaminho, a caligrafia papal, o selo papal, tudo em ordem, e então Francisco estabelece o seguinte: a regra e a vida dos frades menores, que era o que ele se considerava pelo fato dele não ser ordenado, é esta: seguir ao Santíssimo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem nada de seu e em total castidade. Essa era a ordem dele. Tanto essa castidade foi tão seguida por ele, porque ele teve tanto angústia e sofrimento, porque ele gostava muito de uma outra pessoa, uma mulher chamada Clara de Assis, que tinha reciprocidade de amor a ele, porém, ambos estabeleceram que esse amor seria exatamente o amor fraterno, embora ele gostasse de Clara, e ela dele, mas nunca se estabeleceu um vínculo marido-mulher ou namorado-namorada ali. E os dois seguiram, sempre para e passo, seguindo a evangelização através da divulgação do Evangelho de Jesus. E ela foi quem também acabou formando a Ordem das Clarissas, né? E a gente sabe que elas são freiras que até hoje permanecem, de certa forma, reclusas em seus conventos, mas que seguem exatamente a essa época, os ensinamentos dessa época, né? Em 1224, Francisco subiu a um monte chamado Alverne, e lá nesse monte ele teve a seguinte intuição e a vontade dele: puxa vida, eu gostaria de ter as mesmas chagas de Jesus, as 5 chagas de Jesus, das 2 mãos, dos 2 pés, e a última em que o soldado romano perfurou seu pulmão com uma lança, né? Foi praticamente o golpe de misericórdia de Jesus na cruz. E ele falou assim: eu fiz tanto por Cristo, gosto tanto de todos os ensinamentos dele, que eu queria ter essas chagas. E isto se transformou no que eles chamam hoje de, nesse final de apostolado, de estigmatização. E ele, então, recebe, de alguma forma, através de uma influenciação divina, ele tem as 5 chagas no corpo. E, então, ele passa a ter a sua mão furada, os seus pés machucados e aquela marca no seu tórax. E esse fenômeno foi se agravando, portanto, essa período dele praticamente de caminhada para a desencarnação, né? Foi deixando ele bem debilitado e já cego também, foi definhando fisicamente, como todas as pessoas vão envelhecendo. E nessa época ele já era conhecido como o pobrezinho da Porciúncula, poverello da Porciúncula, porque ele
abriu mão de tudo e de toda qualquer riqueza e de qualquer coisas materiais. Tanto que ele pregava isso na ordem dele. Nós temos que ter aqui a pobreza. Não é? E assim foi feito. Aí tem o quadro mostrando a estigmatização dele, ele recebendo isso. As marcas que ficaram também representadas nessas imagens desse tipo de estigmatização. E a morte dele veio ocorrer na capelinha da Porciúncula, onde ele costumava rezar. E ali, ele pediu, então, que se levassem a ele nessa capelinha, porque ele queria morrer ali naquele lugar que ele estava acostumado a vivenciar o tempo todo. E foi exatamente no dia 3 de outubro de 1226, portanto, se nós fizermos a conta, aí deve dar 800 e tantos anos, né? Mais ou menos isso. Eu não sei de cabeça, mas é só subtrair 2018 de 1226, nós vamos ver que dá 700 e tantos anos, acho que é isso. E ao entardecer, ele começou a cantar o Salmo 141 de Davi, rodeado por todos os seus irmãos, até que sua voz foi perdendo a intensidade e ele desencarnou. Né? Então, essa morte do Francisco de Assis, no mesmo instante em que ele morreu, imediatamente o espaço em torno daquela cela, daquela capelinha, começou a ter uma revoada de aves e um canto de pássaros intensos, como que se viessem a despedir daquele espírito que teve, desde a vida passada, uma relação íntima com os animais. Né? Então, isso marca muito na lenda e na vida de Francisco de Assis, trazendo, então, para ele o último adeus. Né? Então, para a gente ter uma visão rápida do local hoje, que é reverenciado e se vê muito a história de Francisco, nós temos aí esse local que é a Basílica de São Francisco, que fica no alto no morro em Assis, no alto da cidade, onde a gente vê lá embaixo a Cidade Baixa. E este jardim aqui tem uma coisa muito interessante. Se a gente vier de dentro daquela porta olhando para cá, vocês estão vendo que tem um canteiro de flores vermelhas, que tem a forma de um T, e aqui está escrito paz, em latim. Né? Esse T aqui é o chamado Tau, que era a cruz que ele idealizou para ele. Não era um crucifixo normal que a gente vê por aí, mas era essa forma de uma letra T. Está ali, ó, a gente olhando no sentido contrário, a gente vê a letra T, e essa T, chamado Tau, significa o quê? Verdade, palavra, luz, poder e força da mente direcionada a um grande bem. O que ele pregou a vida inteira dele. Então, esse significado dessa palavra, dessa letra, desse crucifixo que ele estava aqui, vamos dizer assim, que não é um crucifixo perfeito, tem esse significado. E tem esta forma aí. Ó. O tal, ele tem duas, se nós pegarmos aqui, ele tem duas linhas, uma horizontal e uma vertical, simulando ou exemplificando que seria o encontro do horizontal com o vertical, a convergência dessas duas linhas, significando o encontro entre o céu horizontal e a terra, o divino e o humano. Então, ele colocou este significado nessa letra, nesse crucifixo, que era pendurado em sua cintura, num cordão em que existiam 3 nós. A gente olhando o tal, a gente vê que tinham 3 nós. E esses 3 nós querem dizer o quê? Pobreza, obediência e castidade, que é o símbolo da ordem franciscana. Então, ele trouxe essa imagem e até hoje, tudo que a gente vê relacionado a Francisco, a gente vê sempre nas imagens dele, tal, aquele cordãozinho com 3 nozinhos e alguma coisa pendurada. Só que o pessoal que faz as imagens coloca sempre um crucifixo, dando a expressão, porque todo mundo conhece ele como São Francisco de Assis. Não é? E nós, do ponto de vista espiritual, nós entendemos que ele é um grande espírito de luz, seguidor do Cristo, na reencarnação, como a gente viu, do João Evangelista, mas na realidade, se você for lá em Assis, você vai ver todas as lojas que vendem coisas do Francisco, vendem o verdadeiro tal. Né? Não é só o crucifixo. Mas quem tem a possibilidade de chegar lá em Assis, na Basílica, aquela que nós mostramos, lá com o canteiro de flores, 10 metros abaixo do altar-mor dela está
o túmulo dele. Que essa cripta foi colocada lá, quando ele morreu, foi enterrado, foi levado lá em cima, e o Papa mandou colocarem ele 10 metros abaixo, porque não queria que ninguém fosse profanar esse túmulo. Passados 2 ou 3 séculos, o outro Papa falou, não, vamos liberar isso, porque Francisco tem que ser reverenciado, isso e aquilo, e foi aberto. E hoje é aberto a visitação, e a gente pode perfeitamente bem chegar lá, nessa cripta que está ali em cima, ó. E ela está representada como ela era na época, com os vergalhões de ferro, como se estivessem fechando a cripta para ninguém profanar. Só que hoje, os restos mortais dele já estão dentro de uma caixa de vidro e que fica colocado atrás aí, que a gente pode perfeitamente ver. As suas vestes estão representadas sendo da época e conservadas da época. Os seus sapatos eram um pedaço de pano e a roupa dele era toda como se fosse uma coxa de retalho, com pedaços de panos bem simples, porque ele não tinha nenhuma afetação de materialidade. E a catedral, que ele lá atrás começou a construir, a Catedral de Santa Maria dos Anjos, é essa aqui. A Catedral de Santa Maria del Ângelo, hoje uma tremenda de uma igreja. Lá no interior dela, vocês veem a igrejinha dele que foi preservada desde 1200 e tanto, está lá dentro. Era a igrejinha onde ele fazia as suas orações, aí em diversas visões, né, de lado. Olha o tamanho dela, ela é realmente menor que isso aqui. Do que esse espaço que nós estamos aqui, ela é menor até. E tinha um altarzinho muito pequenininho lá. E essa igrejinha, então, chamada A Porciúncula, né, foi a terceira igreja por ele restaurada. E aí vocês veem o altarzinho que ele tem, onde ele rezava, preservado, e aqui embaixo tem uma placa em mármore, escrita em baixo relevo, vocês podem ler ali, ó, Qui Mori San Francesco, 3 de outubro 1226. Está fixado ali a mensagem dele, né? Depois que você faz essa visita na igrejinha, tem um lugar interessantíssimo, chamado Roseto. O que é o Roseto? Nós seguimos aqui por esse corredor, a gente vai indo aqui, do lado da igreja, a gente vai chegar no fundo dessa igreja, tem um jardim fechado com vidro, e nesse jardim existem muitas flores. E tem, inclusive, uma imagem dele com animais, uma imagem de mármore com um animal. Esse animal parece ser um carneirinho, né? Então, tem a imagem dele ali. E nessa imagem, nesse lugar, no Roseto, uma coisa interessante, conta a lenda, que num determinado dia ele teve uma emoção muito forte e tinha alguma coisa que o incomodava. E ele falou assim, eu preciso fazer uma flagelação no meu corpo, porque essa tentação está me tomando conta, eu não quero isso. E ele então se tirou a roupa, e nu ele se tacou em cima de um roseiral. E se arranhou, se espremeu inteiro, e estava um frio terrível, tinha uma neve lá fora. Então ele fez realmente uma flagelação para acabar com a tentação. E conta a lenda que desde então tem um tipo de rosa lá que não tem espinhos. E lá dentro a gente vê isso, né? E isso é uma lenda, a gente não sabe, né, quanto tem de verdade nisso, mas está escrito e essa rosa realmente existe e não tem espinhos no cabo dela. Eu tenho essa rosa na minha casa. E não tem espinho, não. Do lado dela tem uma espinha, a gente se machuca toda vez que vai lá fazer qualquer coisa. Mas essa não tem absolutamente nenhum espinho, né? E esse caminho, então, do Roseto, você vai seguindo por ali. Existem algumas imagens dele, representando a vida dele. E aqui tem uma coisa interessantíssima. Quando eu estava passando por aqui, vocês estão vendo que tem uma cestinha. E eu vi entrar pela janela, estava uma janela aberta, e aquela pombinha branca foi lá e sentou na cestinha. Eu estava à frente do nosso grupo, falei, mas que coisa interessante, mas até aqui, na imagem, a pombinha vem e senta na cestinha dele. E eu comentei com o pessoal atrás, falei, gente, olha que coisa interessante, a pombinha veio aqui na cestinha, mesmo na imagem, a ligação dos animais com ele é muito intensa. E todo mundo virou e falou, deixa de ser cascateiro, aqui pombinha, isso é de gesso. Vocês querem ver um milagre dele? Fiz assim com a mão, a pombinha saiu para a janela fora voando. Todo mundo ficou olhando. Falei, é verdade. E agora, semana passada, eu recebi um vídeo de um amigo, de alguém que estava andando lá dentro do Roseto, e um casal de pombinha, nesta mesma imagem, estava lá fazendo um ninho, com um raminho na boca. Filmaram, agora está aí na internet, para quem quiser ver.
Não é? Então ele tinha uma ligação com os animais até em estátua. É muito interessante isso. Então está ali a pombinha, e é uma pombinha não é de gesso não, ela é de verdade. E o roseto é esse aqui. Tem esse jardim interno, aqui está a imagem dele, com um carneiro, né? As flores são muito bonitas, tem canteiros de toda ordem, aí está as rosas, as roseiras, que não tem espinho. Não é? É essa aqui, ó. Se você olhar, o caule dela realmente não tem absolutamente nenhum espinho. E veja que coisa interessante essa imagem. É uma imagem de mármore, de pedra, meio rústica, e sentou um passarinho ali, e ele estava olhando para o passarinho de pedra que está atrás do azul. E o passarinho azul chegou ali próximo do passarinho de pedra e ficou olhando para a imagem do Francisco, e o Francisco em pedra olhando para o passarinho. Mostrando que essa relação dos animais é uma coisa fantástica. E esse é um momento muito especial desse fotógrafo que pegou essa condição aí, não é? Pois bem, e aí então a gente encerra a nossa palestra com essa mensagem que eu gostaria que vocês prestassem atenção e ver quem foi que falou isso dele. Dr. Bezerra de Menezes, né? Trouxe essa fala sobre Francisco de Assis, praticamente definindo a beleza que ele foi. Ok? Eu agradeço, peço desculpa aqui, invadi um pouquinho o tempo, mas a gente conseguiu aí em cima de 1 hora. Muito obrigado. Muito obrigado. É sempre uma alegria a gente poder divulgar essa história. Eu só sinto que a gente tenha falado assim um pouquinho depressa, mas a gente tem que ter também o respeito ao período de tempo que é necessário ou que é oferecido para que a gente possa fazer as palestras aqui da casa, tá ok? Então vamos à nossa prece de encerramento para que a gente termine aqui o dia de hoje. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, a todos os bons amigos espirituais, os mentores dessa casa, desse trabalho e os mentores de cada um de nós. E agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, nessa noite, reunidos em Teu nome, na certeza de que está entre nós, porque nos dissestes há mais de 2018 anos, que quando 2 ou 3 se reunissem em Teu nome, estarias em meio de nós. Te agradecemos por essa oportunidade de trabalho, de estarmos em convivência fraterna com todos os irmãos aqui presentes na casa, os desencarnados que também aqui aportam e todos os que aqui estão, para que a gente possa, Senhor, meditar sobre os ensinamentos do Teu Evangelho, trazer à luz do conhecimento de todas essas mensagens ditas por Francisco de Assis, que na sua época foi o Teu seguidor, dentro das dificuldades existentes na época, ele, com meios de locomoção, sempre andando a pé por caminhos difíceis, foi buscar, certamente, a autorização para pregar aquilo que nos ensinastes na época em que esteve entre nós. Te agradecemos por isso, Senhor, e pedimos que nessa noite possa trazer a todos que aqui estão presentes a bênção de luz e que esteja no coração de cada um a Tua paz e que a Tua luz no caminho de cada um de nós possa estar nos dando a direção correta a seguir. Obrigado, Senhor, que assim seja. Obrigado ao Hélio pela sua palestra já habitual. Agora está registrada aos nossos irmãos que estão aqui presentes, a quem está assistindo pela net, pelo Face. Chama atenção na palestra que você fez a passagem onde ele reencarna num berço rico e após uma guerra, num momento de agrura, é que ele sente realmente as necessidades e vai servir a Deus ou a Mamon, né? Talvez muitos de nós passemos por isso, né? Se até Francisco de Assis passou, isso, caramba, talvez um monte de dificuldades que nós passemos sejam aí despertadores naturais
no mundo espiritual para que a gente também acorde de alguma forma, não é? Não existe nada desse mundo que não sirva para nos ajudar, não é verdade? Talvez possamos interpretar dessa forma. Hélio, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza. E na outra oportunidade você fala do outro assunto. Essa está guardada. Quer falar alguma coisa, Dolinha? Convite do bingo do sábado, né? Por favor. Aproveitar, então, a oportunidade de nós estarmos todos juntos aqui e dizer a todos que, neste sábado, nós vamos ter aquele trabalho que é feito quase que todo mês aqui no lar, que é um bingo beneficente, em que a gente vai ter aí a participação musical, vamos ter diversos trabalhos, uma comidinha de boteco para quem quiser, e vamos, então, todos convidados para participar dessa nossa reunião de sábado, tá? Começamos aí pelas 7h30 e terminamos a hora que acabar. Acaba quando termina. Acaba quando termina. Queria aproveitar, já que já que ninguém pediu, mas eu me ofereço. Tem aqui uma musiquinha que ela serve de prece. Eu gostaria de dividir com vocês, tá? A letra é minha. Jesus, aqui me tens de regresso, que suplicante te peço uma nova encarnação. Voltei para rever os meus erros que um dia cometi, uma vida vazia que amarguram o meu coração. Jesus, sabendo que andei distante, o meu coração inconstante pede para me perdoar. Eu voltei para você novamente. Meu coração descontente quer nos teus braços ficar. Acontece que os tropeços que encontrei no caminho só me deram dor e espinho, maltratando o meu coração. Compreendi e quero voltar a sorrir, na beleza de flores abrir, na alegria que teus olhos me dão. Vou rever na beleza do teu evangelho, recordar no amor dos conselhos, progredindo cada vez mais. Vivo agora, pois me resta o consolo e alegria de saber que Kardec me ensina a te amar cada vez mais. É isso aí.